Olá! Hoje o tema da nossa aula de ciências é como as plantas se reproduzem, certo? Existem duas formas das plantas se reproduzirem. Por meio da semente, é uma maneira. A gente já aprendeu que a semente se desenvolve a partir da flor, aí da flor nasce o fruto e a semente fica dentro do fruto. Então, essa sementinha, para que nasça uma plantinha a partir dessa semente, é preciso que ela germine. Quando essa palavra germinação significa aqui, ó, que ela se alojou em um meio adequado para a permissão que permite se desenvolver originando uma nova planta. O que isso quer dizer? Que a semente, ela se fixou na terra, no espaço na terra, e a partir dali ela vai começar a se desenvolver. E uma coisa interessante é que as sementes elas podem cair da planta, em lugar próximo, ou os passarinhos têm um trabalho significativo nisso. Quando eles pegam as frutas para se alimentar e à medida que vão voando, eles deixam cair a semente dessa fruta em outros locais. Isso é importante por quê? Porque ajuda o crescimento de plantas em várias áreas, né? Às vezes não tinha nenhum pé de goiabeiro por ali, de repente nasceu um pé de goiaba, uma goiabeira, porque provavelmente um pássaro, um morcego que também se alimenta de frutas, né? Provavelmente deixou cair uma sementinha ali. Então, eles são muito importantes. E para a planta germinar, ela precisa de quê? Ó? Ela precisa de espaço, a temperatura ideal, terra fértil, que é a terra boa para o desenvolvimento das plantas, e a semente tem que estar sadia e inteira, certo? Agora, as sementes, elas podem ter várias formas. Por exemplo, tem fruto que só tem uma única semente, que a gente chama de caroço, né? Aqui tem um exemplo, abacate, siriguela, tem a manga. São exemplos de frutas, o jambo também, de frutas que só tem uma semente que a gente chama de caroço. Já tem outras frutas que tem várias sementes, como a pinha, a goiaba, a laranja, melancia, melão. Então, existe uma variedade de formas, de cores das sementes. Outras coisas que são sementes também, que a gente nem imagina, mas ó, o amendoim, o milho, o feijão, a soja, a ervilha, são exemplos de semente que a gente usa para se alimentar. A outra forma das plantas se reproduzir é por meio das estacas. O que é estaca? Estaca é assim, tem uma planta adulta, aí a gente corta um galho dela, de uma da planta adulta, e planta esse galho em um lugar, né, apropriado. A partir desse galho aí vai se desenvolver uma nova planta. Esse método de reprodução é mais utilizado para aquela planta que não tem fruto, para conseguir outra planta daquela, né? Porque já que as duas formas de reprodução das plantas é por meio de semente, as plantas que não têm semente, elas são desenvolvidas a partir dessa forma, a partir de um galho, certo? Mas aí a planta tem que estar adulta para poder conseguir fazer isso. Aí tem um exemplo da roseira. Pé de rosa, normalmente, a gente se consegue outro pé de roseira por uma estaca, né? Por um galho de uma planta adulta e a partir dele a gente planta e vai se desenvolver uma nova planta, certo? Exemplos aqui, ó. Outros vegetais que se desenvolvem por meio de estaca. Por exemplo, a bananeira. A bananeira não tem semente. Tem sementezinhas lá dentro da banana, mas elas são muito pequenininhas, né? Então, como é que se desenvolve uma bananeira? Eu vou até colocar para vocês assistirem um vídeo falando sobre isso, certo? Mas a bananeira, ela se origina a partir de um caule que cresce embaixo do solo e a partir dali surgem folhas e raízes. Brotos.
batata, tanto a batata doce como essa batata comum que a gente usa para comer, batata frita, essas coisas, bota em cozido, elas mesmas conseguem produzir brotos, e se a gente plantar aqui, ó, essa parte na terra, ela consegue gerar uma raiz e os brotos crescem normalmente, certo? Então, ó, essas as duas formas que as plantas se reproduzem, por meio de estacas e por meio de sementes. Aqui tem uma nota bem interessante, ó. Já ouviu essa palavra reflorestar? Reflorestar é plantar árvores para conseguir restabelecer uma área de floresta que foi destruída pelas enchentes, pelas queimadas ou pelo desmatamento. Então, já está falando aqui, reflorestar quer dizer que ali tinha uma floresta, mas foi destruída por alguma razão e você está reflorestando, você está plantando novas plantas, certo? Assistam o vídeo que eu vou botar acho que é Show da Luna. Ela vai falar sobre a bananeira e outras plantas que se reproduzem sem sementes, certo? E no próximo vídeo eu vou explicar a atividade que a gente vai fazer.